em que muitos vão buscar. E aí vão querer buscar, porque vão estar cometidos de um tamanho desespero. E aí vai querer buscar, porém não vai encontrar. O tempo é agora, a porta da graça está aberta. E ele diz: quem tem sede, venha. Tem fome, venha e se derrame neste rio chamado graça. Beba de graça, coma de graça, sim, sem dinheiro. Por quê? Porque alguém já pagou, e o que ele oferece hoje é de graça. Você não precisa pagar. Ele disse para a mulher: a água que você bebe, você vai ter sede de novo, mas a água que eu tenho para dar, nunca mais você terá sede. Estamos em um dia de festa, comemorando mais um ano, e eu não tenho ideia de quais foram as provações, de quais foram as situações. Talvez nem todas, ou talvez todas, enfrentou para hoje estar aqui comemorando mais um ano. Então, para quem não tem entendimento no mundo espiritual das coisas, às vezes não compreende o valor de estar sentado onde vocês estão. Porque quem não tem entendimento, muitas vezes, da palavra, do mundo espiritual, olha para um lugar como esse e só consegue enxergar uma cadeira de plástico. E não consegue, então, dar o valor devido à posição que está. Porque muitas vezes olhamos pela quantidade e nos deixamos levar por isso. Muitas vezes olhamos pelas nossas próprias condições e nós nos menosprezamos, achando que nós não temos o que oferecer, porque não cantamos tão bem, porque não temos tanto entendimento de compreender um playback. E aí nós muitas vezes emprestamos a nossa mente para o adversário trabalhar 24 horas. Achando que o lugar que nós estamos não é nada, porque é só uma cadeira de plástico. Achando que o que nós estamos oferecendo não é nada, porque quem sou eu que eu estou colocando no altar. E aí nós não nos alegramos como deveria se alegrar, por saber que é uma festa de mais um ano que eu estou comemorando, que Satanás investiu de toda forma, de toda maneira, usando inúmeros argumentos, mas prova de que ele não conseguiu. O ciclo de oração está aqui comemorando mais um ano. Então era para ser motivo de fato de nós estarmos celebrando com alegria. Porque o lugar que eu e você estamos assentados em Jesus é um lugar de autoridade. Não é qualquer lugar, é um lugar de autoridade que quando os espíritos malignos olham e observam e veem onde nós estamos, eles estremecem, porque é um lugar de autoridade. Só que muitas vezes nós não compreendemos e nós mesmos não damos o valor devido para tal. Olha que situação. A gente precisa compreender, irmão, que se hoje nós estamos aqui, não é mérito meu, não é mérito seu, não é pelas minhas obras, não é pelas tuas obras. Porque qualquer coisa que eu possa fazer não é maravilha diante do Senhor. Porque qualquer coisa que eu possa oferecer e apresentar para Ele, ainda vem dEle. Entende? Então muitas vezes, por eu não ter este entendimento, eu não compreendo a dimensão do amor, do valor, do lugar que eu estou. Por quê? Porque eu não paguei nada por isso. Porque eu não precisei padecer para estar onde eu estou. Mas um preço precisou ser pago, porque tinha uma dívida e era enorme. Mas eu não paguei. Só que eu estou aqui. E não é pelas minhas obras, porque as minhas mãos
é muito falha e é vazia. Eu estou aqui porque alguém pagou um preço. Só que como não foi eu que paguei o preço, então eu não dou valor na posição que eu estou. Entende? Como não foi eu que paguei o preço, eu não dou valor no chamado que eu tenho. Eu não dou valor no nome que eu carrego, porque eu não paguei preço nenhum, não me custou nada. Só que se eu estou aqui, se eu tenho um chamado, se eu carrego um nome, é porque alguém pagou esse preço. Entende? E aí eu preciso compreender que quando eu fui formada, eu não fui simplesmente formada pelo poder de uma palavra, como quem estivesse criando qualquer coisa. Entende? Quando eu fui formada, quando o homem foi formado, houve um diálogo na Trindade. Você entende o que é o céu parar? A Trindade fazer uma reunião, Pai, Filho e Espírito Santo, e começarem a dialogar por conta de um projeto? E esse projeto era o homem? Não foi simplesmente assim, haja homem. Teve uma conversa. Estavam compartilhando um plano para criar o que ia ser criado, para formar o que ia ser formado. Houve uma concordância, porque o que ia ser criado, o que ia ser formado era muito especial. Entende? E quando houve essa concordância, então foi feito e dado vida a esse projeto. Foi feito o homem. E quando Deus ele olhou para esse homem que ele criou, olha para você ver como o Senhor se importa em cada detalhe. Ele olhou e disse: o homem está só. Vou fazer alguém para estar do lado. E ele também não disse: haja a mulher. Simplesmente colocou um sono naquele homem e do homem. Porque é precioso demais o que foi criado. Agora nós temos um casal. E o Senhor havia criado um jardim. Você consegue imaginar esse cenário? Irmão, eu não consigo nem imaginar como que era esse jardim. A minha mente não alcança. E o Senhor tinha criado esse jardim e deixou esse casal lá. Só que, enquanto a Trindade conversava, dialogava e entrava em concordância para dar vida àquele projeto, àquela criação, tinha alguém observando também. Tinha alguém que estava de olho também. E esse alguém que estava de olho viu que aquela criação era muito importante. Porque não foi simplesmente haja. Entende? Então a pessoa, o ser que estava observando, olhou e viu: é muito importante aquele projeto. É muito importante aquela criação. É diferente. Teve muito investimento. Teve até uma reunião. Teve até uma conversa. Não é simplesmente haja luz. Entende? E aquele ser observando começou a ver por onde ele viria. E ele conseguiu vir pela mulher. E dia após dia conversando com a mulher, enganando. Porque não é isso que ele faz? Ele engana. E ele veio falando suavemente no ouvido da mulher, com muita paciência, com muito cuidado, com muito jeitinho, trazendo uma fala que alegrava o coração. E foi enganando aquela mulher, a ponto daquela mulher se deixar se levar, se convencer pela mentira daquele ser. E o que isso custou?
A mulher pecou, o homem pecou. Mas a Bíblia diz que antes do pecado, na viração do dia acontecia algo incrível. Deus descia na viração do dia no jardim para poder conversar com aquele homem, com aquela mulher. E alguém estava observando isso. Deus, ele descia na viração do dia para ter um diálogo com a sua obra, para ter uma conversa. E alguém estava observando isso. E por ver que aquilo era importante demais, investiu da forma que investiu. E conseguiu. E aquele casal pecou. E agora Deus tem que tomar uma decisão. Aquela obra que ele criou, que ele fez com tanto amor, com tanto carinho, com tanta dedicação. Agora ele precisa tomar uma decisão. Porque se ele não toma a decisão a qual ele tomou, ia ser pior. Porque agora o homem e a mulher está em pecado no jardim, tendo acesso à árvore da vida. E se ele come desse fruto em pecado, não tinha mais ciclo de oração. Entende? Não tinha mais pastor e pastor, obreiro e obreira. Porque se eles em pecado no jardim tivessem tido tempo de correr até o fruto da árvore da vida e comido, o pecado era eterno, não tinha mais o que Deus pudesse fazer para tirar o pecado do mundo. Você consegue entender a dimensão da decisão que Deus teve que tomar diante daquela obra tão perfeita? Aí porque eu não entendo isso, eu não dou o valor devido na posição que eu estou plantado na casa do Senhor. Porque eu acho que eu sou qualquer coisa, eu acho que eu faço qualquer coisa. Não, olha quem você era, a maneira como você foi formado, como investiram para tirar você do jardim. E o quanto isso doeu o coração de Deus pela decisão que ele teve que tomar para expulsar aquela obra daquele jardim. Porque se ele não toma aquela decisão, não tinha mais o que eu pudesse fazer. Você poderia chorar o quanto você quisesse, não tinha o que fazer. Você consegue entender a dor do coração de Deus pela decisão que ele tomou, só porque já estava vendo eu sentado nessa cadeira? Aí eu não consigo dar valor. Eu não consigo destravar a minha mão, botar ela no arado, não olhar mais para trás e de fato prosseguir defendendo a bandeira do Evangelho. Por quê? Porque eu acho que eu sou qualquer coisa. Porque eu acho que o meu chamado é qualquer coisa, a cadeira que eu assento é qualquer coisa. E eu não entendo o quanto isso custou. Aí a Bíblia diz que Deus teve que expulsá-los do jardim. E Deus, sabendo que eles poderiam querer retornar, teve que colocar um anjo lá. Naquele exato momento Deus poderia ter desistido. Ele fez a parte dele. Ele deu a ordem. Quem falhou foi o homem. Ele poderia ter desistido ali. O problema já não era mais de Deus. Mas irmãos, aquela obra não era qualquer obra. Ali estava o amor de Deus. Ele poderia ter lavado as mãos. Deixa para lá. Eu dei chance, dei oportunidade, dei o melhor. E olha só como pagaram. Deixa para lá. Mas não foi isso que ele fez. A Bíblia diz que ao longo das gerações, Deus ele foi armando estratégias, formas, maneira de nunca desamparar o homem. E levanta profeta para dialogar com o povo. E levanta profetas e profetas e profetas. E manifesta o seu poder, a sua glória. Sempre para chamar o homem para si. Para que o homem olhe e veja: olha, eu ainda estou aqui.
E como é que o homem foi pagando todo este cuidado? Como é que as gerações foi pagando todo este cuidado, este zelo, este poder, este carinho, este amor sendo manifesto, revelado durante as gerações? Como que o homem foi pagando? Trocando ele por todos os ídolos que surgiam das outras nações, fazendo alianças com nações pagãs, adorando qualquer imagem que qualquer um fazia de qualquer coisa, colocava diante deles coisas sem forma nenhuma, já era algo suficiente para que eles se prostrassem e adorassem. E o Deus de verdade, o único Deus, eles não queriam adorar, eles não queriam compromisso, eles não queriam se prostrar, eles não queriam se render, mas permitiam se tornar escravos de deuses pagãos que não podiam fazer nada pela sua vida. Foi assim que eles foram fazendo. Ah, irmã, mas foram eles, não nós. O tempo todo. O tempo todo. O tempo todo o Senhor foi revelando para eles o amor, o zelo. Não foi? Constrangendo eles com o amor do Senhor. E olha só como eles foram fazendo. Chegou em nós. E hoje nós agimos como? Irmã, mas eu não me prostro diante de bezerro de ouro. A gente hoje não precisa disso. Irmã, mas eu não estou adorando outros deuses, sim. Os deuses que eles adoravam roubavam o tempo que eles tinham para o Senhor. E eles ali, agora o tempo que eles tinham para Deus era dado para aqueles deuses. Hoje, o tempo que é para o Senhor, o que nós estamos fazendo com Ele? Entende? Porque o tempo, irmão, ele não volta. Amanhã de hoje que eu e você tivemos, que era para ter falado 30 minutos com Deus e nós não quisemos, porque nós nos embaraçamos com coisas desta vida, passou. Entendeu? Passou. E se naquela manhã de hoje fosse o momento que o Senhor estava chamando você para conversar um pouquinho com Ele, porque naquela manhã de hoje Ele ia destravar o céu, ia dar grande vitória para a sua vida, eu quero te dizer que você perdeu. Você perdeu. Porque aquela meia hora na manhã de hoje, que era para eu ter conversado um pouquinho com Ele, e eu não quis, eu perdi a meia hora da manhã de hoje em outras coisas que não me trouxe nenhuma edificação, que não serviu para nada na minha vida, que não alimentou o meu espírito. E quando você pega meia hora da manhã de hoje para falar com Deus, não é perdido. É um tempo muito bem gasto. Porque é meia hora que vai resultar em benefícios para a sua vida durante o dia, durante a semana, durante os meses, durante os anos. Aí Satanás sabe disso. Satanás, ele sabe que quando o Senhor desce na viração do dia para conversar com a sua obra, e estes têm prazer em conversar com o Senhor, em dialogar com o Senhor, em colocar o Senhor a par, isso vai gerando intimidade. Quanto mais íntimo eu fico dele, mais eu amo ele, mais eu quero conhecer ele, mais perto eu estou dele, mais eu me afasto do pecado. Mas eu tenho discernimento da atuação de demônios quando chegar na porta da minha casa e querer adentrar para a minha família. Porque eu tenho prazer em dialogar com Ele, porque eu tenho prazer em conversar com Ele. Isso gera intimidade, profundidade. Eu quero conhecer, eu quero estar mais perto. E eu estou identificando quando Satanás está vindo. Automaticamente eu tenho intimidade. Eu tenho autoridade, eu repreendo o espírito maligno. A minha casa passa a ser um pedaço do céu. E na minha casa, na minha família, no meu lar, na minha vida, no meu ministério, no meu chamado, não tem espaço para demônio nenhum, entende?
Satanás sabe de tudo isso. Só que a igreja também sabe de tudo isso. E o que é que a igreja está fazendo com as informações que tem? O que a igreja está fazendo com as informações que tem? Porque hoje nós temos permitido com que o diabo ele rouba de nós a alegria de servir ao Senhor. Aonde nós lemos o verso, o tema que foi escolhido, diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Se o verso está dizendo assim, é porque Isaías está deixando claro, porque vai chegar um tempo. Vai chegar um tempo em que muitos vão buscar, e aí vão querer buscar, porque vão estar cometidos de um tamanho desespero, e aí vai querer buscar, porém não vai encontrar. O tempo é agora, a porta da graça está aberta, e ele diz: quem tem sede, venha, tem fome, venha e se derrame neste rio chamado graça, beba de graça, coma de graça, sim, sem dinheiro. Por quê? Porque alguém já pagou, e o que ele oferece hoje é de graça, você não precisa pagar. Ele disse para a mulher: a água que você bebe, você vai ter sede de novo, mas a água que eu tenho para dar, nunca mais você terá sede. Se eu estou na presença de Deus e tenho sede, se eu estou na presença de Deus, tenho fome, tem algo errado comigo, irmão. Eu estou distante deste rio chamado graça, porque quando eu estou no rio, eu não tenho mais sede, eu não tenho mais fome. O vazio que outrora eu carregava dentro de mim, agora é preenchido pela palavra. Ai, irmã, mas eu passo por provação, é diferente. O Senhor chama os seus filhos para o deserto, mas o deserto não mata a crente, o deserto aperfeiçoa a crente, o deserto ensina a crente, o deserto molda a crente. O deserto faz crente crescer, mas o deserto ele passa, e quando ele passa, esse crente, ele vai subir no pódio da vitória, para mostrar o Deus que ele serve. Entende? É assim que acontece. Só que o diabo sabe de tudo isso. E o que ele tem feito? Roubado o nosso tempo. Satanás ele tem investido tanta coisa, é tanta situação. Só que a palavra de Deus fala: aquele que milita, aquele que está na guerra, aquele que compõe o exército de Cristo, aquele que milita, não se embaraça com coisas desta vida. Porque isso, irmão, é como se fosse uma teia. Você entra, e quando você pensa que não, você está tão embaraçado que você não consegue mais sair. E isso vai tirando as suas forças, seu vigor, sua alegria, vai te esgotando. E aí, irmã, mas eu venho à igreja assim mesmo embaraçada, eu ainda venho à igreja, mas eu não tenho mais vigor, eu não tenho mais ânimo. Por quê? Porque está sendo gasto para tentar sair dessas situações que eu permiti adentrar por conta dos laços que o diabo armou. Por quê? Porque eu não quero dialogar com o Senhor, eu não tenho intimidade com o Senhor, eu não quero me aproximar do Senhor. Aí eu estava militando, mas aí parei de militar, parei de guerrear, parei de trabalhar, recuei, afastei, desanimei. Aí eu estou me embaraçando com o negócio dessa vida. Satanás vem injetando situações, e tudo isso vai muitas vezes se apegando e se injetando na minha vida, vai roubando alegria, vai roubando vigor, vai roubando prazer. E quando eu venho me apresentar diante do Senhor, que é o único Deus que me formou da forma que formou, que tem me defendido da maneira que tem me
me defendido, quando eu venho me apresentar, eu não tenho alegria, eu não tenho prazer, eu não tenho ânimo, eu não tenho satisfação, porque eu já nem sei mais quem Ele é para mim. Entende? Eu e você precisamos voltar. Porque se eu e você entendemos uma palavra como essa, nós vamos achar que ela é uma palavra para quem está lá fora. Não, irmão, isso aqui é profeta Isaías falando para o povo de Deus. Ó, que triste. Que triste. Profeta Isaías falando para o povo de Deus. E o povo de Deus é interessante. Eles é para aprender com a história, mas parece que a história não serve nada para eles. Aí Deus vem e fala pela palavra, pelo profeta, mas eles preferem pagar para ver se é Deus mesmo que tem falado. Eles preferem pagar para ver se a palavra que foi revelada no culto foi Deus mesmo que falou. E aí preferem pagar para ver. E eles pagam para ver. E eles vivem aquilo, porque duvidaram do que o Senhor falou. Porque muitas vezes olha para quem está falando. Entende? Muitas vezes olha para quem está falando. Quem está falando é ele, quem está falando é ela. Então eu não peso na balança o que está sendo falado. Prefiro pagar para ver se é Deus mesmo falando comigo. E quando pensa que não, está embaraçado com negócios desta vida. Povo de Deus da mesma forma. Deus levantou profeta para falar com a nação de Israel. Resolveu? Não. Precisou o império da Síria levantar e exterminar. Deus levanta profeta para falar com a nação de Judá. E escutou? Não, não escutou. Precisou o império da Babilônia adentrar em Judá e levar cativo para a Babilônia. Isso é triste porque eu estou falando de povo de Deus. E hoje a palavra é para a igreja do Senhor. Nós muitas vezes queremos pagar para ver, irmão, pelo amor de Deus. Este é o tempo de voltar para o Senhor. Este é o tempo de dar o valor devido para o lugar que você se assenta em Jesus. Por mais que não foi você que pagou, alguém pagou e o preço foi muito alto, irmão. O preço foi muito alto. Porque este Deus que criou da forma que criou o homem, que fez tudo o que fez ao longo das gerações, chegou um momento que o que ele estava fazendo já não resolvia mais. O preço tinha que ser pago, porque Satanás já estava cobrando e precisava ser paga a dívida. Então Deus agora ele teve que fazer o quê? Olhar para o seu filho e dizer: filho, eu vou entregar você. E agora ele pega o seu filho e ele entrega na mão de homens pecadores, para que o ciclo de oração tivesse aqui hoje, celebrando com alegria por mais um ano de vitória. Ele pega o seu único filho, entrega na mão de pecadores, para hoje eu estar aqui com esse microfone falando de Jesus para a igreja. Ele pega alguém que é santo, sem pecado, que não conhece a injustiça, entrega na mão de pecadores, para que hoje eu pudesse estar aqui. Só que eu muitas vezes não dou o valor devido para tudo isso e trato de qualquer forma. Entende? Só que o preço foi alto. Então quando você entrar no templo e assentar na sua cadeirinha de plástico, lembra que você está sentado onde está sentado porque o sangue desceu no madeiro, porque alguém estava pendurado lá por causa de você. Quando você olhar para dentro da sua casa e para a sua família, e o diabo vir com um monte de mentiras, querendo contaminar, lembra que a tua família está ali, você está ali, tua casa está ali, porque o sangue estava derramando naquele madeiro, porque alguém estava pendurado lá. Tinha que ser eu, porque eu seria merecedora, mas quem está pendurado lá não tem pecado. Quem está pendurado lá, ele é justo. Quem está pendurado lá, ele é santo, e ele nem está reclamando, como ovelha muda diante dos teus tosquiadores. Não abriu a sua boca para que eu
valor devido para isso. Trato de qualquer forma, me apresento de qualquer maneira, como se fosse qualquer coisa, porque não entendo o valor. Porque não entendo o valor daquela cruz. Satanás pega Jesus, leva até o pináculo do templo e diz para ele: se você me adorar, eu te dou tudo isso aqui. E ele diz: é tudo meu, porque para mim foi entregue. Ele deixou bem claro para Jesus: tudo isso aqui é meu. Porque você lembra quando você estava lá naquela reunião com teu pai, com o Espírito, conversando, por conta daquilo que você ia criar? Aquele lá entregou para mim. Tudo isso aqui é meu. E se você me adorar, ele me deu e eu entrego para você. Satanás, ele estava achando que assim como ele conseguiu contaminar a primeira obra, né, o primeiro Adão, ele iria conseguir contaminar o segundo Adão. Não, irmão. O segundo Adão era o próprio Deus revelado. Era o próprio Deus revelado na pessoa de Jesus. Ele sabia que tamanho era o amor que ele carregava por mim e por você. Quando ele desceu na sua missão, já sabendo o que lhe esperava, ele já sabia tudo o que ele iria enfrentar. Isto para ele não era problema, a ser açoitado, ser chicoteado. Os discípulos também foram, irmão. Se Jesus estivesse chorando por causa disso, pelo amor de Deus, o mestre é mais fraco que os discípulos? Paulo e Silas com os vergões abertos dentro da prisão, adorando, cantando. Aí Jesus está todo trêmulo e chorando, só porque vai levar uns bofetões e vai ser pendurado numa cruz, quando Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Que mestre é esse? Isso para ele não era nada, irmão. Ser açoitado, ser cuspido, ser esbofeteado, ser humilhado em praça pública. Mas se não era nada, por que no Getsemane ele está chorando? Por que no Getsemane ele está orando? E por 3 vezes, movido por tamanha angústia, ele repete a mesma fala, porque a angústia é muito grande que está no seu coração. E ele diz: Pai, 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 se for possível, passa de mim esse cálice. Que mestre é esse que não suporta uns açoites? Que mestre é esse que não suporta umas humilhação? Está no Getsemane orando e falando para Deus: passar esse cálice. Que amor é esse que ele sente por mim e por você, que ele não quer beber o cálice? Não era essa a dor do coração dele. Ele não sempre deixou claro: eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. Mas quando ele subiu no madeiro, o profeta Isaías diz: não tinha formosura nem beleza nele, para que nós olhássemos e dizíamos, né? Eu adoro porque ele é belo, olha como ele é lindo. Isaías está falando, não tinha beleza, formosura para que nós justificássemos para dizer: eu adoro ele por tamanha beleza que ele está carregando. Isaías está dizendo: não, ele está tão desfigurado, tão feio, por causa dos nossos pecados, que não tinha beleza e nem formosura para que nós disséssemos que o adoramos por tal. Ele se tornou todo pecado. Quando o pai olhou para ele, já não viu mais o filho. Olha para você ver a situação. Quando o pai olhou para ele, já não viu mais o filho. O pai olhou para ele e viu somente o pecado da humanidade. Foi isso que o pai viu. Agora o pai não pode mais se aproximar.
E ele que sempre falou, enchendo a boca para todos, eu e o Pai somos um. Agora o Pai olha e fala, não posso. Se eu me aproximar, eu vou consumir ele, porque já não é mais meu filho que está ali. É o pecado da humanidade. Então não tem mais, agora eu e o Pai somos um. Ele agora está só. No Getsemane, ele tinha visto isso, e por isso ele disse, eu não sei o que é eu sentir. Eu e o Senhor somos um. Se possível, passa de mim esse cálice, mas todavia seja feita a tua vontade. Por causa de mim e de você, né? Olha para você ver, por causa de mim e de você. Por causa do lugar que eu e você assentamos na casa do Senhor. Por causa do nome que nós carregamos, o nome de Jesus. Olha o valor que muitas vezes a gente deixa passar. E quando ele está naquele madeiro, ele ainda fala por mais uma vez. Deus meu, por que me desamparastes? Você acha que o pai não queria vir naquele momento, irmão, e defender o seu filho da mão de pecadores arrogantes? Você acha que o pai não queria descer ali e mostrar o poder dele para tirar o seu filho da mão daqueles incrédulos? Mas o pai não podia, porque senão ele consumiria o seu filho. Tudo isso para eu estar aqui hoje. Tudo isso para eu estar aqui hoje. E ele morreu. Aí hoje, quando eu vou me apresentar a Deus, se ele olhar para mim, ele não quer me ouvir. Se ele olhar para mim, ele não vai querer escutar o que eu tenho para dizer. Porque se ele olhar para mim, ele só vai ver pecado, ingratidão, incredulidade, arrogância, soberba, as mãos sujas. Mas só que quando ele olha para mim, ele vê o filho dele naquela cruz. Quando ele olha para mim, ele vê o sangue do filho dele escorrendo sobre a minha face. E por causa do filho dele, ele inclina os ouvidos para ouvir o que eu tenho para dizer, para ouvir o que eu tenho para falar. Mas o mérito não é meu, não é porque eu mereço, é porque quando ele olha para mim, ele vê o filho dele. Quando ele olha para mim, ele vê o sangue do filho dele. E eu não quero dar valor para o meu chamado, eu não quero dar valor para o lugar que eu me assento em Jesus, porque eu acho que não é nada. Como não é nada, olha o preço que foi pago. Como não é nada, olha tudo o que aconteceu para que hoje eu estivesse aqui. Então, se é para se apresentar, dê o seu melhor diante do Senhor, porque tudo isso aconteceu para que eu e você estivéssemos aqui. O verso 2 diz assim, capítulo 55. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão e o produto dos vossos trabalhos naquilo que não pode satisfazer? Ouve-me atentamente, comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. O que quer dizer isso? A vossa alma se satisfaça. Sinta satisfação, prazer na gordura. Ai, mãe, mas eu adoro uma gordura. Não, não é essa gordura. Para você entender essa gordura, você vai ter que ler Levíticos 3,16. Levíticos 3,16. Levíticos 3,16. Você vai entender que quando era oferecido o sacrifício, a gordura era do Senhor. Ele deixa claro lá. Levíticos 3,16. A gordura era do Senhor. E a gordura para o Senhor era classificado como o melhor do sacrifício. Entende? Então ele está dizendo aqui
Ouve-me atentamente e comei o que é bom, e a vossa alma vai sentir prazer na gordura, a vossa alma vai sentir prazer no melhor que eu tenho para dar para vocês. Só que a gente não quer, não é? Tudo que ele traz é bom e a gente não quer. E ele deixa claro: olha, a palavra que sai da minha boca não vai voltar para mim. Olha a chuva caindo, ela não vai voltar para o céu. Mas antes ela vai brotar, ela vai produzir, ela vai dar semente, ela vai dar mantimento para aquele que tem necessidade. Por quê? Porque ela vai produzir naquilo for enviada. A palavra que sai da minha boca não volta para mim vazia. Se eu lancei a palavra para a sua casa, se eu lancei a palavra para o seu ministério, se eu lancei a palavra para a sua vida, ela vai produzir resultado naquilo para qual for enviada. Então deleite-te no Senhor, coma a gordura, porque é o melhor que Deus tem para oferecer para você. Busca o Senhor enquanto você ainda pode achar. Busca o Senhor enquanto você ainda pode achar, porque vai haver o tempo que muitos vão procurar, não vai mais encontrar. A porta ainda está aberta, Ele está aqui batendo. Deixa eu entrar, eu quero morar, eu quero cear com você, eu quero que você se assente comigo. Satanás, ele quer que eu e você olhe para o chamado e desprezamos. Satanás quer que eu e você olhe para o lugar que nos assentamos e menosprezamos. Mas olha tudo que aconteceu, tudo que foi pago para eu e você estar aqui hoje, levando o nome de Jesus, representando Ele nessa terra, sendo chamado de cristão. Então honra o nome, defende a bandeira do Evangelho, se posicione como um soldado Cristo alistado para a guerra. Não se embaraça com negócios desta vida. Você foi alistado para uma guerra. Se posicione, porque as armas da nossa milícia é poderosa em Deus. Ela não é carnal. Eu não vou vencer essa batalha na força do meu braço. Eu vou vencer essa peleja na oração. Eu vou vencer essa peleja na palavra. Eu vou vencer essa peleja no jejum, porque as armas da nossa milícia, elas não são carnais, elas são poderosas em Deus. Na força do seu braço você não vai vencer, na força da sua fala você não vai vencer. Quer vencer, vai orar. Quer vencer, vai jejuar. Quer vencer, vai estudar a palavra, para que você tenha intimidade com Deus. Esta intimidade te traga revelação. Você identifique o seu inimigo e na autoridade dada pela palavra você repreenda ele, e você vai ver o melhor da terra, você e sua família comer, porque é palavra de Deus para você, em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Essa é a palavra do Senhor. E o texto por si só, leia de novo na sua casa, ele é muito esclarecedor, nem tem embaraço no texto. E o que você não entender, busque nos rodapés da Bíblia, nos dicionários, que este texto, muitas das suas explicações você vai encontrar em Levíticos, como eu disse, vai encontrar em Gênesis, esclarecendo umas coisinhas que talvez alguma Bíblia, na sua tradução, é um pouco mais complexo para compreender. Mas o texto por si só é bem claro. E ele mostra a importância de eu e você buscar. E se buscar a recompensa que tem. Ó. Porque o Senhor é assim. Ainda tem recompensa. Ainda tem benefícios. Olha para você ver. Quando é eu que preciso dele, ele nem precisa de mim. Mas o Senhor, ele é assim. Então vale a pena, irmão, defender o nome de Jesus. Vale a pena lutar e defender a bandeira do Evangelho. E que a igreja receba essa palavra. E aquilo que eu não pude expressar, saia daqui ruminando, pensando na palavra. E você vai ver que o Espírito Santo vai esclarecer melhor ainda no seu coração. E amanhã você vai se apresentar ao Senhor com outro entendimento, na posição que você está sentado. E vai dar a sua oferta, o melhor, a gordura mesmo. Vai pôr no altar do Senhor. Em nome de Jesus. Agradeço a oportunidade que me foi dada. As palmas, glorifico o Senhor Jesus. Se inscrever e ativar o sininho. Deus abençoe. Deus abençoe.